Nesse vídeo eu quero falar um sentimento que eu senti tanta vulnerabilidade, que são situações tão simples que pode acontecer com qualquer um que carrega grandes incertezas dentro do seu coração. Eu dei o nome de ansiedade social, por conta que ela parecia com algumas características do que eu senti. Mas no meio dessa situação toda, eu vou falar também como é que você pode lidar com essa ansiedade social. Nós humanos somos pessoas que sentem, nós sentimos sentimentos. Mas você já se perguntou por que tem algumas pessoas que, quando é xingado, essas pessoas não ficam irritadas e outras, quando são xingadas, viram o diabo na terra? Sabe por que disso? Então, por conta dos nossos pensamentos aqui, do nosso mindset. Porque pensamento gera sentimento, sentimento gera ação e ação gera resultado. E como é que você muda suas ações com sentimentos? Como é que vocês mudam os sentimentos com seus pensamentos? E como é que vocês mudam o seu pensamento? Tudo que você fala, ouve, canta, vê e repete. O que eu tô querendo dizer é que existem pessoas que têm um bom controle emocional, que em certas situações como essas, como alguém xingando elas não vão sentir nada. Mas independente do maior controle emocional que a pessoa tiver, vai sim ter algumas situações que a gente vai acabar sentindo. Exemplo, se alguém chegar e apontar uma arma na sua cabeça, você vai sentir medo, apesar de ter um grande controle emocional. Se alguém chegar e te empurrar e começar de ameaçar, você vai começar a sentir medo. Mas uma coisa que, independente da pessoa, ela tem total controle é sobre suas emoções. O que eu tô querendo dizer é que tem situações que a gente pode não sentir sentimento por conta do nosso mindset. Em outras situações que a gente vai assim acabar sentindo algum sentimento, alguma emoção, mas a gente tem 100% controle de como a gente vai reagir àquela situação. Pensamento gera comportamentos, comportamentos geram ação e ação gera resultados. Tá certo, era assim que eu deveria ter falado. Então, escute essas 3 histórias com muita atenção. A história da escola. Havia uma época na escola onde que estavam fazendo algumas festas antes de chegar as férias. Até que tudo bem, ainda era obrigado a ir para a escola, então eu fui naquele dia. Naquele dia que eu tinha ido, lá na quadra estava infestado de pessoas. Praticamente a escola inteira estava lá. Estavam lá sentados lá. E lá ia ter alguns jogos na quadra. E eu, como gosto muito de vôlei, eu fui lá tentar e também chamei minha amiga. Até que a gente teve que resolver também um problema que a gente queria jogar junto, só que a gente era de anos diferentes, então meio que, pelo que entendi mais ou menos, eu teria que vencer... Não, ela teria que vencer algumas turmas para poder chegar ao nível da nossa, né? Algumas vezes assim. Mas aí tudo bem. Não sei se ela foi primeiro ou se eu fui primeiro, mas vamos falar que eu fui primeiro. Então eu tive que jogar junto lá. E quando eu cheguei, entrei na quadra, tinha umas pessoas que nem conhecia, e eu tava me sentindo um pouco inseguro em relação à maneira do negócio do rodismo, que é a maneira de rodar, né, a roda. Eu tava com um sentimento muito ruim. E o pior disso é que eles estavam colocando, entre aspas, músicas pra tocar. Músicas. Era coisa de funk, né? E colocavam isso, né? Essas coisas aí. E aquele ar onde eu tava era um ar muito tóxico. Eu vou repetir. Aquele ar onde eu tava era um ar muito tóxico. E quando chegou a minha vez de sacar, eu ouvi o som do apito, eu tava na posição e eu olhei pro lado. Para o árbitro, né? Para a árbitra. E ela fez uma expressão assim, ó. Eu me senti naquele momento, como posso dizer? Eu me senti um pouco desconfortável, né? Por conta da ignorância dela, né? Enfim, no meio desse ar meio tóxico e meio tenso, eu saquei e a bola conseguiu passar, né? Mas claro, eu tava sacando com toda a minha força, né? E depois de um tempo, eu tava tentando fazer jogadas perfeitamente. Como se minha vida dependesse disso. Como se tudo dependesse disso. Eu tinha que fazer minhas jogadas perfeitas, só que elas não estavam indo perfeitas. Elas não estavam funcionando. Eu senti que qualquer coisa que eu podia fazer, eu podia tomar uma bronca também. Depois disso, chegou um momento que a pessoa de lá tinha sacado algo do tipo. Eu não sei porquê, mas na posição onde eu tava, eu não precisava pular, porque não era o bloqueio. O bloqueio fica perto da rede, não tava perto da rede e era começo do jogo, né, e tal. Só que tinha tocado na minha mão e tinha caído fora.
Então perguntaram se tocaram na minha mão. Aí os times lá, né, muito vagabundos do cara, né, e tinha até uma criança ali, um demoniado, né, que já causou problema pra mim, dizendo que não tinha tocado. Mas eu falei que tinha sim, tinha tocado. Ele olhou pra mim e falou, que moleque burro. E eu só pensei, como se fosse muito lindo ganhar um jogo por conta de um erro desses. Como se fosse que uma pessoa que joga bem precisar de um erro desses para ganhar um jogo. Enfim, eu pensava mais ou menos desse tipo. Mas claramente, eu não gosto dessa pessoa, ainda não gosto. E de qualquer maneira foi um pouco chato. Depois dessas situações aí, eu continuei jogando. E eu percebi que aqueles jogos lá eram muito agressivos. Não sei se você jogou voleibol de quadra, mas os jogos são muito agressivos. Como assim agressivos? Eles batiam com toda a força na bola. Com toda a força. Que uma hora eu fui tentar bloquear uma pessoa lá, que ninguém bloqueava também, né? Eu tava chamando esse cara de Asahi, porque ele me lembra muito o personagem lá de um anime de vôlei. Sério, eu tentei bloquear e eu juro que ele deu o corte mais forte na vida dele. Tão forte que quase consegui tocar na bola, mas foi tão forte e tão rápido que caiu fora da quadra. E eu imaginava o que teria acontecido se isso tivesse acertado na minha cabeça. Foi tão forte. Depois daquele tempo, eu comecei a ter medo de jogar voleibol de quadra. Por conta do corte. Eu tinha medo de ser cortado na cabeça. Mas você não sabe, ser cortado, né? E acertar na sua cabeça, você desmaiar. E eu fiquei com muito medo. E era uma mistura, a gente dar o seu potencial e todo o erro que você podia cometer, todo mundo ia estar vendo, porque a escola toda estava lá. Se você errar, todo mundo ia ver. Se você ia fazer alguma coisa de errado, todo mundo ia ver. E o ar lá era tóxico. Das músicas, só da música já deixava o ar totalmente tóxico. Aconteceu a mesma coisa pra minha amiga. Ela jogou lá e com certeza estava sentindo seu ar tóxico. E quando a gente terminou, a gente tava se sentindo tão derrotado, tão, sei lá, pós-ar tóxico. Eu não sei dizer muito bem o que eu sentia, mas eu tava me sentindo mal naquele momento. E a gente gosta muito de vôlei, mas aquilo não era saudável. Aquilo pra gente não foi bom, não foi útil, não foi uma coisa que nos divertiu. E já aconteceu também outra vez que ela tentou jogar um máximo em um jogo lá da escola normal, né? Só que ela não conseguiu e ela ficou tão mal, mas tão mal, que ela tinha até sentado, tinha gente tentado aconselhar ela, né? Mas só que ninguém tava falando a coisa certa. E depois ela tinha dormido, e eu não tinha falado nada, ela tinha dormido no meio na quadra, né? E eu só tinha que ficar na frente dela pra nenhuma bola acertar ela. Mas ela tinha ficado tão mal, mas tão mal, que eu não falei uma palavra. Sabe aquela sensação que você tentou dar seu máximo, mas você não conseguiu fazer nada? Foi isso que ela sentiu. Essa foi a primeira história que eu contei. Tem a segunda situação. De uma vez quando eu tava junto com meus amigos, e eu tava jogando vôlei na roda, né? Na frente da rua da minha casa. Até que por conta de um garoto lá, que é um dos meus amigos, ele não tem nem um pouco controle de bom de bola e fica de vez em quando dando alguns cortes. E o corte dele, né, que na verdade é saque, né? Algum saque dele não tem nada a ver com os saques do jogo, né? Que são umas coisas meio nada a ver assim. Então, acertou algumas vezes um portão. E qual o problema de acertar esse portão? Era um portão de ferro. E qual o problema de acertar esse portão de ferro? Não era um ferro grosso, e sim era um ferro mais, como posso dizer, pequeno. Em outras palavras, faz uns barulhão enorme. E então, bateu algumas vezes até que uma mulher saiu de lá. Mas essa mulher saiu de lá, olhou pra gente e olhou especificamente pra mim, porque era o maior que tava lá. E falou com toda a educação pra gente parar com isso. Só que apesar dessa toda a educação, eu me senti muito mal, sabe? Como se eu tivesse tocado uma campainha e ter sido pego pela essa pessoa, sabe? Eu tava me sentindo muito mal e eu me senti como se eu tivesse tacado sal numa ferida. Por conta que, eu não sei, eu só me senti muito mal naquele momento, muito mal. E minha vontade era acender uma bombinha daquela e jogar lá dentro da casa dela e sair correndo. Essa foi uma vontade. É uma mistura lá de sentimento ruim com uma raiva. E pior que nem foi culpa minha, né? E o pior que nem foi culpa minha, mas eu senti que eu levei esse peso todo. E eu tentei não levar muito pro pessoal. E teve a terceira situação também,
que no Dia da Criança teve um negócio de especial aqui na nossa cidade, né? Na nossa cidade onde que eu vivo. E lá teve uma rodinha de vôlei. E eu lá com a camiseta de um do personagem, que eu não acho que... tá lá no fundo a camiseta lá. Mas eu pegaria se o microfone fosse sem fio, mas é com fio, né? Mas eu tava com uma camiseta de um personagem lá do anime de vôlei e fui lá jogar. E eu vi lá uma rodinha e fui lá jogar. E comecei a jogar, depois trocar de lugar. E enfim, tava jogando a rodinha de boa. Só que eu tava com um sentimento que eu tinha que dar o meu melhor. Que a minha primeira impressão tinha que ser boa. Além do mais, eu estava vestindo a camiseta de um personagem do anime, que é muito bom, por sinal. Então eu tive essa sensação. Até que tive um momento onde que a bola tinha caído um pouco mais ou menos na frente, assim. E eu acabei inclinando um pouquinho mais, e eu acabei fazendo uma queda. Deixa eu pegar essa aqui para simular. Não sei se é muito bom, mas... Tipo assim, eu tava me inclinando assim, até que, por instinto, eu acabei fazendo assim, ó. Vou mostrar com a mão mesmo. Aqui. Eu tava assim, a bola tava meio que descendo assim, e por instinto eu tava tão descendo assim que eu acabei, me jogando assim pra frente e só vi a bola assim. Cara, aquilo foi muito épico pra mim, claro, eu me machuquei um pouco no antebraço e no joelho aqui, mas acho que valeu a pena. Porque foi muito lindo, né? Foi muito lindo, deu uma de liberdade e ainda foi por cima sem os negócios que protegem. Eu bati praticamente no chão. E eu senti que aquilo já valeria tudo. Só que no meio disso tudo, eu não tinha algumas passadas que eu tava passando bem. Só que teve um momento onde que a bola foi tão longe e o cara foi lá pegar. E depois que ele jogou pra cima, eu fui correndo rapidamente pra salvar e eu me esbarrei nele. E ele disse depois que eu não precisava ter feito isso, que ele já ia salvar, e eu me senti muito mal, sabe? Como se eu tava tentando dar o meu melhor, mas parece que o meu pior tava sendo exposto. E quando um amigo lá só pegou a bola, né, que eles ganharam também umas bolas lá, mas bem michuruca, colocaram assim de baixo, assim da camisa, assim, ó, parecendo que tá grávido. E começou a jogar mesmo assim, do nada, né? Só que eu tava com muito esse sentimento de dar o meu melhor, ter a primeira boa impressão. E acabou dando esse sentimento meio desconfortável, que correu atrás de mim depois de que ainda por cima correu atrás de mim depois de alguns dias. Mas a questão que eu quero te contar é que muitas dessas situações de ansiedade social são causadas por conta do que as pessoas vão achar de você. Muitas dessas situações pode acontecer isso com você. No caso, no momento da escola, talvez aconteceu isso. Talvez eu fiquei com essa sensação. Bem, eu não me lembro se eu sabia sobre esse negócio de não ligar para o que os outros pensam naquela época. Acho que sim, de certa forma. Mas eu acho que eu não lembrei muito bem naquela hora. Além do mais, o ar tóxico já era demais. E no momento dessa roda, eu acho que eu tentei dar o meu melhor naquele momento e talvez eu me senti mal por não ter conseguido. Não porque eles me acharam ruim. Talvez não porque eu não consegui me dar o meu máximo muito bem pra eles. Algo mais ou menos assim. Então, talvez seja por isso, mas o que eu quero dizer aqui, ansiedade social pode vir um desses fatores. De verdade. Antes que as pessoas acham de você. Claro que situações como as situações que eu falei do vôlei vai ser muito difícil, cara, porque é mais fácil você não ligar para uma pessoa do que uma escola inteira tá te vendo, né? Claro. Só que, independente, eu sei que não é fácil, mas não ligar para a opinião das pessoas. Mas escute essa história. Ela vai te ajudar bastante nesse sentido. Havia um samurai, ele era muito bom, ele vencia as batalhas e andava por aí pelo mundo, até que ele encontrou uma aldeia e decidiu criar um dojo e foi ensinando as pessoas desse dojo a lutarem com espada. Só que depois de um tempo, quando ele ficou mais velho, ele não mais lutava, ele apenas ensinava. Então ele continuou ensinando as pessoas desse dojo. Até que repercutiu. Enfim, até que chegou uma notícia de um jovem samurai que tinha chegado nessa aldeia. Esse jovem samurai era um jovem que vencia todas as batalhas.
Ele primeiro irritava seu oponente, para o oponente dar o primeiro golpe, para ele analisar todos os erros que o oponente cometeu, para conseguir contra-atacar ele e vencer a batalha. E ele já sabia da fama do mestre, né? Do mestre do dojo, foi até falar com ele. O mestre também já sabia da fama dele e o jovem desafiou ele a um duelo. Só que o mestre, apesar dele não lutar mais, ele aceitou. Os discípulos dele ficaram falando, não faça isso, mas ele aceitou. Então tá. E o mestre estava lá e o jovem samurai estava lá também. Os dois estavam naquela postura lá. E o jovem samurai começou a falar coisas erradas pro mestre. Começou a zoar ele, começou a cuspir. E começou a falar mal dos seus aprendizes. E começou a falar mal dele, dos seus aprendizes. E xingar a geração dele e tudo mais. Só que o mestre samurai permaneceu parado. Sem falar uma palavra, ele permaneceu parado, olhando os olhos e com aquela posição, na posição da espada, né? Naquela posição clássica. Até que depois de um tempo, o jovem samurai, vendo que não teve nenhuma mudança, ele saiu e perdeu praticamente a batalha. Aí os aprendizes correram pro mestre e disse: Mestre, por que deixou falar mal da gente? Porque o senhor podia ter finalizado ele apenas um golpe. Até que o mestre chegou e olhou para eles e disse: se eu lhe oferecer um presente e você aceitar, de quem será o presente? O aprendiz respondeu: será meu. Muito bem. E se eu lhe oferecer um presente e você não aceitar, falar: não, obrigado, não quero nenhum presente, a quem pertence o presente? E o aprendiz disse: ao senhor. E o mestre disse: pois bem, isso vale mesmo para a raiva e o ódio que ele tentou me presentear. Mas como eu não aceitei isso que ele tentou, ficou totalmente para ele. A moral dessa história: foda-se o que as outras pessoas pensam sobre você. O que as outras pessoas pensam sobre você. Paga suas contas. Resolve seus problemas. Sério, porque vai ter sempre alguém que vai falar por trás de você. Vai ter sempre alguém. E quando você estiver nessa situação onde vai ter pessoas falando mal de você, falando do que você fez, o que você deixou de fazer, falando do seu passado, falando de como é que vai ser ruim seu futuro, sabe o que você faz? Na sua cabeça, fala cancela. Ou melhor, na sua cabeça fala dane-se. Fala bem bonito, dane-se. Porque o dane-se tem que ser sempre de alguém. Nunca pode ser seu. Fala dane-se, não fala com a boca, fala mentalmente dane-se. Você tá lá na escola e alguém começou a te zoar, falou que você corre, que a maneira de correr é estranha. Tem um amigo meu que disse isso pra mim uma vez. Ele falou, ele me zoou a maneira como corria. E sabe o que eu disse? Na verdade eu nem falei dane-se porque eu conheci ele, mas se não conhecesse ele, dane-se. Se alguém tentar falar mal de mim, que eu não jogo bem, dizer que eu não jogo bem, dane-se. As pessoas têm que entender que a opinião das outras pessoas não paga suas contas e não resolve seus problemas. Sempre vai ter alguém que vai apontar o dedo pra sua cara. Porque, não sei, vai ter que estudar, mas eu acho que nem vale a pena estudar isso. Vai ter sempre alguém que vai tentar jogar pra baixo. Talvez seja porque não consegue nada, então acho que tem que tirar isso, tem que tirar essa luz que tem em você. Talvez seja uma pessoa que vive no limboso, que vive junto com os porcos, né? Porque quem vive junto com os porcos vai acabar se sujando, né? Enfim, talvez ele vive nessa mundiça e tenta passar essa mundiça pra você. Mas sabe, ignora essas pessoas, fala dane-se. Se essa pessoa tá tentando tirar de alguma forma o seu direito, sei lá, se ela estiver fazendo bullying ou, sei lá, ela tá realmente atrapalhando o seu trabalho, né? Porque eu não tô dizendo que você ser... Você já viu aqueles bonecos lá que você fica batendo assim e ele fica voltando, ele vai e volta? Eu não tô dizendo a você sempre ficar parado e não falar nada. Tem situações que você vai dizer. Quer dizer, um tribunal, se alguém tá te ofendendo, tá acusando contra você, obviamente você vai ter que falar alguma coisa contra, né? Se você tá no seu trabalho, se tem alguém que tá, sei lá, tá atrapalhando você, tá realmente atrapalhando você, tá agindo de forma errada, você pode ver isso com um supervisor ou com um gerente ou algo do tipo para ele tomar alguma providência. Não tô dizendo você ser aqueles bonecos lá que as pessoas batem e ele volta. Não tô dizendo pra você ser isso. Eu tô dizendo pra você falar um dance bem bonito pra essas pessoas.
não tô dizendo pra você ser bobo, tô dizendo pra você ser bom e usar muito bem esse dane-se, porque não é isso que paga as suas contas, não é essas pessoas que pagam as suas contas. Então, olha, sinceramente, os amigos vão aparecer no momento certo. Que nem minha mãe dizia, né? Cada panela tem sua tampa, né? Eu digo que a ansiedade social, ela é uma batalha muito solitária. Mas só porque ela é solitária, não quer dizer que não pode ter Deus com você. Sendo sincero, peça pra Deus. Eu sei que é um sentimento desconfortável, principalmente se você for, sei lá, de um outro país, de você ter uma maneira de viver diferente, um sotaque diferente. Peça para Deus. Sabe, peça pra Deus, fale esse medo pra Deus, esse desconforto pra Deus, use o dane-se e principalmente seja dependente de Deus. Muito obrigado por assistir esse vídeo, fique com Deus e até!